Seja homem. Capítulo 12. Homens geracionais. Naquele tempo, Ezequias ficou doente, quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor: Ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Não se recuperará. Segunda Reis 21. A primeira lição que podemos extrair do texto acima é que até para morrer, precisamos estar com a nossa casa em ordem. Ezequias recebeu a notícia da sua morte e também a direção para colocar a sua casa em ordem. Com isso, aprendemos que o primeiro ministério que o céu espera que cumpramos com excelência é com nossa família, estabelecendo ordem e cuidado sobre aqueles que o Senhor nos confiou. Temos de deixar a nossa casa limpa, ou seja, em ordem, e como um legado construído. Nosso primeiro ministério não é nossa atividade na igreja, mas tudo o que fazemos para o Senhor. Nossa família é nosso ministério, nossa esposa, nossos filhos, nosso trabalho e sustento. Tudo aquilo que fazemos é para o Senhor. Pois não existe vida secular para o cristão. Nossa vida é única e deve ser usada para adorar a Deus integralmente. Partindo desse princípio, o nosso primeiro ministério é a nossa casa. Ao comunicar a Ezequias sobre a sua doença e, consequentemente, a sua morte, Deus deu a ele a chance de colocar a casa em ordem. Na maioria das vezes, relacionamos morte e doença ao diabo. No texto mencionado, Deus falou e deu a Ezequias a oportunidade de consertar algumas coisas. Ezequias não era do diabo, não era um homem mau, dependente químico e moral, mas um homem de Deus, que em algum momento ou lugar cometeu falhas. Essa palavra de Deus concedeu a ele a chance de fazer os ajustes e reparos necessários, colocar a sua casa em ordem, e colocar em ordem é priorizar. Priorizar ou saber estabelecer prioridades é fundamental. Uma pessoa que passa horas ao celular, usando redes sociais e com outras distrações, mas não lê a Bíblia, fez uma escolha. A não leitura não está relacionada à falta de tempo para ler, mas porque não estabeleceu a leitura da palavra como prioridade. Priorizamos aquilo que queremos e não existe desculpa para isso. Nossas falhas resultam das prioridades estabelecidas. O rei estava doente. A morte dele era certa, mas ele não poderia terminar a vida de qualquer forma. A casa dele não estava em ordem. Era necessário organizar as coisas. Ele precisava estabelecer prioridades, determinar o nível de importância das pessoas e coisas, definir o que de fato ele deveria priorizar. A necessidade de estabelecer prioridades e definir o grau de importância da família não era algo que apenas Ezequias precisava fazer, mas uma reflexão que nós devemos fazer hoje. Qual é a importância da nossa família? Qual é a importância que as coisas têm para nós? Em certo momento da vida do apóstolo Paulo, ao despedir-se de alguns irmãos, a Bíblia relata que eles se reuniram ao redor dele e choraram, pois sabiam que nunca mais o veriam novamente. Aqueles irmãos não choraram por causa das cartas maravilhosas escritas por Paulo, pelas curas que Deus realizou por intermédio do apóstolo, nem por alguma oferta que ele deixou. Eles choraram porque nunca mais teriam a chance de vê-lo. Ou seja, mais importante que adquirir coisas é ver e estar com as pessoas que amamos. O que importa de fato não são os presentes, recursos ou possibilidades que o dinheiro pode proporcionar, mas estar com as pessoas que amamos. Nosso grande problema é que somente valorizamos ou ordenamos nossa escala de valores quando perdemos algo precioso. Basta perguntar para pais que perderam seus filhos o que eles consideram mais importante, e a resposta deles nos ajudará a estabelecer valores e prioridades corretas. Acredito que Ló é um exemplo bíblico de homem sem a clara noção de suas prioridades. Certa vez, anjos chegaram à casa dele para avisar que a cidade seria destruída. Naquele lugar, os homens viviam de forma tão contrária aos padrões do céu que chegaram ao ponto de bater a porta de Ló para ele entregar os anjos, e assim os homens puderem ter relações sexuais com eles. Na tentativa de preservar os anjos, Ló ofereceu suas próprias filhas. Na minha interpretação, creio que ao entregar suas filhas para preservar os anjos, Ló revelou não compreender a ordem correta de suas prioridades. Enquanto deixavam a cidade, vemos que a ordem que ele deu para sua família foi para não olhar para trás, mas uma pessoa olhou, a sua própria esposa. Isso nos mostra que ele não tinha liderança alguma em sua própria casa, ao contrário de Noé, cujos filhos ficaram durante 100 anos construindo uma arca no deserto, em respeito à direção e ordem do pai. Muitos consideram Ló um grande homem de Deus por ter preservado os anjos, e devemos ser cautelosos com isso, pois muitos sacrificam suas famílias para preservar a obra. Cuidam da igreja, mas sacrificam sua casa. Não podemos preservar o sucesso, a troca de um automóvel, coisas ilícitas, em detrimento da nossa esposa e nossos filhos. Não podemos priorizar o que nos deixa felizes, mas o que nos torna mais fortes, pois não fomos criados para ser felizes, fomos criados para cumprir um propósito. Jesus não morreu para nos dar felicidade, mas para termos salvação e propósito de vida, como deixar um legado para os nossos filhos. Não somos cristãos para ser felizes, apesar da alegria do Senhor ser a nossa força. Temos nosso nome escrito no livro da vida, porque os demônios se submetem a nós. E encontramos a paz que excede todo entendimento. Acima de tudo, somos cristãos para viver os propósitos do Pai. Ezequias gerou Manassés, e segundo a Bíblia, é considerado o pior rei que já existiu, o mais cruel e idólatra de Israel. E a pergunta que devemos nos fazer é: em que o rei Ezequias errou? Ele era um homem justo e bom, mas seu filho foi considerado o pior rei da história de Israel. Então, em que Ezequias errou? Naquela época, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porque soubera de sua doença e sua recuperação. Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhes o que havia em seus depósitos: a prata, o ouro, as especiarias, o óleo fino, todo o seu arsenal e tudo o que se encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Zedequias e perguntou: O que aqueles homens disseram e de onde vieram?
De uma terra distante, Ezequias respondeu. Eles vieram da Babilônia para visitar-me. O profeta perguntou: O que eles viram em seu palácio? Ezequias respondeu: Viram tudo o que há em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: Ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia, tudo o que há em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns de seus próprios descendentes serão levados, e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. É boa a palavra do Senhor que você falou. Ezequias respondeu, pois pensou: haverá paz e segurança enquanto eu viver. Isaías 39, do 1 ao 8. De acordo com o texto que acabamos de ler, podemos pontuar dois erros de Ezequias. Primeiro, ele abriu a casa do tesouro, mostrou todo o seu depósito de prata, ouro, especiarias, óleo fino e arsenal para quem não deveria. Devemos refletir sobre quais pessoas frequentam a nossa casa. Quem são as pessoas que andam com os nossos filhos? Quem nos aconselha? Quem aconselha a nossa esposa? Quem tem acesso ao nosso tesouro particular? Ezequias abriu o seu tesouro real para quem não deveria. Abriu a sua vida particular para pessoas que não deveriam saber. Contou segredos para quem não deveria ouvir e andou sob o conselho de ímpios. Ele não preservou o legado dos seus antepassados. Abriu para o inimigo ver e acabou expondo aquilo que era mais valioso em seu reino. Quem discipula os nossos filhos? Será que eles conhecem os grandes homens da Bíblia, como o rei Davi, ou só conhecem youtubers famosos? Precisamos assumir a responsabilidade acerca da educação dos nossos filhos. Somos nós que devemos apresentar a eles aquilo que é correto. Quem deve discipular os nossos filhos, cuidar do que nos é mais valioso, somos nós. Discipular, cuidar e educar os nossos filhos deve ser prioridade em nossa vida. É nosso ministério. Quem são as nossas referências? Qual tem sido o nosso alimento espiritual? Muitas vezes enchemos o estômago de comida estragada e ainda queremos ter saúde espiritual. Quando nos alimentamos mal, somos fisicamente prejudicados. Assim, aquilo que nos alimenta espiritualmente determina a qualidade da nossa vida espiritual. Quem está entrando em nossa casa? Que músicas, filmes, mídias estão entrando em nosso lar? Aquilo que permitimos entrar em nossa casa determina a qualidade, a saúde da nossa família. O segundo erro de Ezequias, após ouvir o profeta Isaías falar sobre as consequências da exposição dos seus tesouros, foi considerar a palavra do profeta boa. Ezequias a considerou boa porque era uma consequência futura e não para os seus dias. O rei não se preocupou com as próximas gerações. Contentou-se com a paz que teria em seus dias. Quantos de nós pensam apenas em si mesmos, não se preocupar em deixar um legado para aqueles que serão a nossa continuidade? Quando vemos por esse prisma, entendemos por que o Senhor mandou que o rei colocasse a sua casa em ordem. Da mesma maneira, precisamos ordenar as nossas prioridades. Às vezes, pensamos apenas em conquistar para nós, em desfrutar do melhor do nosso tempo, ganhar dinheiro, ficar famosos, passar em concursos, e não existiria problema algum nisso, se essas não fossem prioridades acima da nossa responsabilidade de construirmos um legado para a nossa descendência. A herança não valerá nada se for a única coisa que deixarmos. Não podemos deixar apenas dinheiro, precisamos deixar valores. Não podemos deixar apenas terrenos, precisamos deixar sentimentos e bons exemplos. Precisamos de arrependimento, devemos nos arrepender de não priorizar a nossa família. A primeira atitude para colocar a nossa casa em ordem é guardar os nossos tesouros. Os nossos filhos são nossos tesouros. Nossa esposa é nosso tesouro. O legado e a honra dos nossos pais são tesouros. Nosso casamento é nosso tesouro. Os valores que depositaram em nós e não o dinheiro que colocaram em nosso bolso são nosso tesouro. Precisamos proteger e guardar aquilo que temos de mais valioso. Em segundo lugar, devemos ter a atitude de nos importar, cuidar, educar e preparar os nossos filhos para o futuro. Não podemos permitir que sejam escravos de vícios e pecados, de um sistema mundano caído. Os irmãos choraram porque sabiam que não veriam mais o apóstolo Paulo. Se soubéssemos que nossos filhos morreriam amanhã, quais sentimentos teríamos? Podemos morrer amanhã. E caso isso aconteça, o que deixamos para a nossa descendência? Nossa salvação já foi garantida por Jesus. Não precisamos nos preocupar ou nos empenhar para sermos salvos, porque já somos. Devemos nos dedicar a viver uma vida que vale a pena ser vivida, dedicada aos propósitos eternos, que deixam um legado para as próximas gerações. É tempo de arrependimento e de termos uma postura correta para que a nossa casa seja colocada em ordem. Tempo de deixar de viver a nossa vida para nós mesmos e nos dedicar ao futuro dos nossos filhos, construindo um legado sólido para eles. Tenhamos em mente que uma geração de órfãos gera outra geração de órfãos. Não podemos permitir que a orfandade se perpetue por meio de nós. Quando um órfão é curado por ter descoberto que Deus é pai, deixa de ser órfão para ser filho, e agora não vai mais gerar órfãos, mas filhos com um legado de bênçãos. Existe em nós o poder para abençoar, e precisamos assumir a responsabilidade de abençoar os nossos filhos, nossa esposa, nossa casa, nosso relacionamento, nosso ganho, nosso casamento. O poder da vida e da morte está em nossa língua. Ou seja, aquilo que profetizamos é determinante aos que estão ao nosso redor. Que o Senhor nos ensine a ser homens geracionais, homens que cuidam daquilo que nos foi confiado e possuem verdadeiro valor. Deus foi o Senhor de Abraão, de Isaac e de Jacó. Abraão gerou Isaac e Isaac gerou Jacó, um deixando-lhe um legado que nos alcançou. Temos a responsabilidade de que esse legado alcance aqueles que serão gerados a partir de nós. O primeiro ministério que o céu espera que cumpramos com excelência é a família, estabelecendo ordem e cuidados sobre aqueles que o Senhor nos confiou. Telmo Martinello. Amém.